Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, seja muito bem-vinda para essa nossa aula de hoje. Parabéns porque você está aqui para usufruir um pouco mais desse tempo e também ampliar o seu conhecimento, e assim vamos conversando nessa aula sobre os 4 pilares da educação. E hoje, se você está nos acompanhando, você sabe que vamos falar sobre o último pilar da educação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, sou gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E esse é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é ajudar professoras de valor, assim como você, a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema da nossa aula de hoje é esse: professora, aprender sobre a pessoa mais importante. Nós estamos falando, durante essa nossa série aqui, dos 4 pilares da educação, aqui estabelecido pela Unesco, que é aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Já falamos sobre o aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a fazer, que foi aí a nossa última aula, e agora vamos falar e nos dedicar sobre o aprender a ser. Todos eles estão interligados, todos eles têm algo em comum, que é aprender, aprender, aprender e aprender. E quando nós olhamos para esses pilares aqui, nós vemos a pessoa, a professora e o aluno também como um todo. Não só o aluno e a professora, mas todo ser humano. Então, esses são os pilares educacionais, esses são os pilares da educação. E ele abrange em todos os aspectos, abrange o espírito, o corpo, a inteligência, a sensibilidade, as nossas responsabilidades pessoais e todas as demandas da nossa vivência humana. Então, os 4 pilares estão aí, por isso que eles estão interligados. E hoje, quando nós vamos observando para esses pilares, depois desses nossas 4 aulas, nós observamos também que para isso nós precisamos elaborar pensamentos autônomos e críticos, aonde nós temos que cada vez mais incentivar com que os nossos alunos e até nós mesmas como professoras sejamos autônomas e sejamos protagonistas dos nossos pensamentos e também daquilo que queremos para as nossas vidas. Nós precisamos desenvolver alunos protagonistas, não só protagonistas dentro de sala de aula, mas que eles sejam protagonistas das suas vidas e não coadjuvantes. Então, para formar os nossos juízos de valores, de modo que nós possamos aprender a decidir aquilo que realmente é importante para nós como sociedade também, não só para nós como indivíduos, mas também como sociedade, como agir nas diferentes situações das quais somos expostos na vida, nós precisamos desses 4 pilares aqui. Esses 4 pilares são pilares educacionais, mas são pilares de vida, aonde eu aprendo a conhecer, aprendo a conviver, aprendo a fazer e aprendo a ser. Então, trata-se de uma compreensão de nós mesmos. Agora, quando nós vamos olhar para aprender a ser, porque aprender a conhecer, nós estamos aqui na cognição. Aprender a conviver, nós estamos aqui na sociedade. Aprender a fazer, nós estamos aqui na ação. Aprender a ser, talvez esse seja o pilar mais... Como é que eu vou chamar isso? O pilar mais denso, talvez? Ou o pilar mais profundo? Por quê? Porque aprender a ser exige 2 coisas: uma introspecção e um autoconhecimento. Porque quando nós vamos aprendendo a ser, isso vai nos potencializar as nossas habilidades como indivíduo. Você vai ter habilidades desenvolvidas quando você
aprende a se autoconhecer. E eu já vou falar sobre isso. Qual é a diferença do autoconhecimento vertical e do autoconhecimento horizontal? Nós muitas vezes somos levadas a um autoconhecimento horizontal, mas o autoconhecimento vertical é o que realmente nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque quando nós aplicamos esse autoconhecimento, o que nos favorece? Inteligência emocional. Nós temos senso de responsabilidade, e responsabilidade para conosco, para com as nossas vidas e também para com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos maior sensibilidade, nós temos uma consciência coletiva também e nós temos responsabilidades individuais. Eu sei aquilo que me compete fazer. Talvez esse seja o pilar mais complexo dos 4 pilares aqui. Porque esse pilar, o ser, ele diz muito mais dentro daquilo do que fora. Porque o ser, quem é você, professora? Não é? Você é o quê? Quem é você? E são perguntas que muitas vezes nós não paramos para pensar. Mas hoje nós vamos falar algumas coisas de forma bem tranquila e bem suave. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele exige sim esforço, mas ele não precisa ser um caminho cheio de pedras. Ele também tem muitas e muitas flores, muitos aromas agradáveis, muitas alegrias, aonde você vai aprendendo a observar realmente quem você é. Então, aprender a ser, primeira coisa, é um processo contínuo e é um processo para a vida toda. A arte de aprender a ser, de enxergar a si mesmo, colocando em prática naquilo que nós somos, eu já vou trazer para você uma obra de arte. Porque em obras de arte, muitos e muitos artistas fizeram o seu autorretrato. Muitos e muitos artistas estamparam em quadros aquilo que eles enxergavam de si mesmo. E esse autorretrato aqui de Escher, Escher viveu em 1898 e faleceu em 1972, então não está tão longe de nós. Ele foi um artista gráfico holandês, conhecido pelos seus trabalhos, tanto de xilogravura quanto de litogravuras. E as suas obras são fantásticas, porque ele faz obras incomuns, visando a perspectiva e gerando, inclusive, ilusões. Olha para a obra dele, ela gera ilusões, ela gera uma ótica diferente do observador. E ele foi considerado um artista matemático e, sobretudo, geométrico. Eu, como arquiteta, também professora de geometria descritiva, amo essas obras. Porque aqui a gente vê, além da obra de arte, a gente vê geometria e vê uma outra visão também. Ao mesmo tempo que ele está sendo representado aqui, olha, no seu autorretrato, depois até aconselho você a buscar essa obra, porque ela é magnífica. Você vê ele aqui no seu autorretrato, ele está segurando uma esfera na mão, ele está aqui segurando uma esfera na mão, mas ao mesmo tempo ele mostra a mão dele aqui segurando a própria esfera. Isso dá uma bagunça um pouco mental, mas é muito interessante essas obras que ele faz, que Escher faz. Porque ele faz o seu autorretrato segurando a esfera e você vê a sua própria mão segurando a própria esfera, aonde tem o autorretrato. É como se ele se olhasse, ou você se olhasse, ele fizesse o convite para que você olhasse ele através dos seus próprios olhos. Através dos olhos e da visão que ele tem dele mesmo. Você chega ao ponto, professora, de permitir que as pessoas olhem para você com a visão que você tem de você mesma? E qual é a visão que você tem de você mesma? O autoconhecimento, ele vai proporcionando a você
descobertas fantásticas e magníficas, assim como essa obra de arte de Escher, tá? Esse autorretrato em esfera espelhada, feito em 1935, retrata o estilo muito bem do autor e também as características da visão que ele tinha sobre ele mesmo. Então, aprender a ser não é ser um crítico ferrenho de você mesmo. Aprender a ser não é olhar para você sempre com críticas e negativismo. O aprender a ser não é ter um autoconhecimento aonde você se olha e tece enormes críticas e julgamentos sobre a sua própria pessoa. Isso não é um autoconhecimento. Isso é o seu crítico interno falando na sua orelha, falando na sua mente, e você não conseguindo diferenciar quem é você dos seus próprios pensamentos. Você, professora, não é os seus pensamentos. Você não é os seus sentimentos. Você é muito mais que isso. Você é uma consciência no qual permite que os seus pensamentos ajam e os seus sentimentos fluam. Mas quando você realmente é consciente, você até consegue identificar os pensamentos que não fazem bem para você e os sentimentos também que estão te sinalizando a sua distância, o seu distanciamento ao seu objetivo alcançado. Então, quando não nos conhecemos, anota isso, professora. Quando não nos conhecemos, nós ficamos perdidos diante da vida e dos desafios que nós enfrentamos. Nós não sabemos aonde ir, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos. Por quê? Porque os desafios são imensos? É porque nós precisamos de autoconhecimento para entendermos aquilo que realmente nos faz bem, aquilo que realmente me importa, aquilo que eu quero da minha vida como protagonista dela. Porque se tem uma coisa, professora, que você não pode se eximir, a responsabilidade da sua vida só diz respeito a você. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável. Se você está hoje aonde você está, é porque você é responsável disso. Se você está no lugar que você queria estar, parabéns, você é responsável por isso. Se você está no lugar onde você não queria estar, meus pêsames, mas você também é responsável por isso. Então, mas como vencer isso? Fácil? Não é. Mas é possível através do autoconhecimento. Quando nós conhecemos as nossas emoções, quando nós conhecemos os nossos temores, quando nós conhecemos os nossos limites e as nossas habilidades, tudo isso é fundamental para que nós tenhamos uma saúde emocional, uma saúde psicológica e aí possamos alcançar o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Aprender a ser, nos proporciona algumas coisas extraordinárias. Quer ver só? Aprender a ser nos proporciona entrar em contato com as nossas próprias qualidades, com as nossas habilidades, com as nossas potencialidades e também entrar em contato com as nossas limitações e os nossos defeitos. Aprender a ser nos proporciona tomar consciência daquilo que sempre existiu dentro de nós. Tem coisas que sempre existiram dentro de nós, não adianta a gente querer fugir dela, não. É muito melhor a gente olhar, lapidar, entender, acolher, assumir e assim seguir, do que ficar colocando dentro de nós mesmas muitas dúvidas, preconceitos, críticas, julgamento. O autoconhecimento nos proporciona isso. Aprender a ser também nos proporciona encarar com coragem tudo aquilo que pertence a mim. Sim, encarar com coragem aquilo que é meu, que me pertence. Também o autoconhecimento me proporciona
tornar protagonista das minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Também me proporciona ser responsável pela manutenção e respeito à dignidade humana. Sim, aqueles que me rodeiam também são influenciados por mim. Então, quando eu me conheço e quando eu me responsabilizo pelas minhas ações, minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pela minha vida, isso também causa impacto na vida dos demais. E aprender a ser também te proporciona uma busca maior por igualdade. Sim, você entende que uma das coisas mais importantes é aprendermos a igualdade, o respeito com o outro, a empatia para com o outro. Então, dentro desses 4 pilares que nós colocamos aí, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser, esse é um dos pilares que mais nos motivam a diversidade em cada pessoa. Porque você é única, eu sou única, nós somos únicos. E assim nós temos que aprender com os nossos talentos, respeitando a individualidade de cada um e evitando padrões de condutas, muitas vezes depreciados e que não nos levam a lugar nenhum. Quantas e quantas vezes nós vamos mantendo padrões de comportamento que não nos cabe mais, que como sociedade coube há anos atrás, mas agora não nos cabe mais. E mesmo assim, muitas vezes nós queremos nos enrijecer diante do externo, sem olhar para o nosso interno e para aquilo que está dentro de nós ali, querendo ser descoberto, ser conhecido, e então nessa busca aí do nosso autoconhecimento. E muitas professoras de valor se abriram para aprender a ser. Eu vou trazer aqui para vocês o depoimento de 2 dessas professoras. Uma delas é a professora Ana Flávia Benedito, e ela colocou assim: aprender a ser possibilita o olhar para si mesma e também para o outro com sabedoria e carinho. Aprendi que as mudanças de hábitos são fundamentais para o melhor convívio entre si e os outros, a semear atitudes e hábitos positivos. Olha só esse depoimento da Valéria Mamed. Aprendi a me conhecer melhor, a me valorizar mais como ser humano, errando e acertando. Hoje consigo mais estar comigo mesma. Era mais ansiosa e me cobrava muito. Agora já consigo parar um pouco e curtir o momento. Tento respirar, pensar antes de agir. Conforme nós vamos buscando, professora, o nosso autoconhecimento, nós vamos nos permitindo, inclusive, a coisas simples das quais nós não nos damos o privilégio de fazer. Inclusive, a ter o momento do ócio criativo, que foi uma das coisas que nós comentamos na aula passada. Então, nessa era do conhecimento que nós vivemos hoje, nós vamos acumulando informações, nós vamos acumulando técnicas que são destinadas ao nosso profissionalismo. Nós vamos atrás de pós-graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, e não tem problema, continue fazendo isso. Isso é extremamente saudável também. Mas a pergunta é: quanto você tem buscado o seu conhecimento interno? Você só tem buscado conhecimento externo? E o seu conhecimento interno? O quanto você tem buscado? Porque, não sei se você sabe, professora, mas quem te sustenta é o teu interno, é a tua força emocional, não é o teu externo.
Quem realmente te sustenta é a força emocional que você adquire e aprende a trabalhar com ela. Porque é a partir dela que as outras coisas são formadas. Ela é o nosso alicerce. Ela é o alicerce. São as nossas emoções ali que nos asseguram a ter uma vida saudável e, inclusive, a aprender cada vez mais coisas também. Nós buscamos conhecer mais o tempo todo. E nós buscamos conhecer mais por diversos motivos. Porque muitas vezes o conhecimento nos dá status, o conhecimento nos dá um certo poder, o conhecimento nos dá responsabilidades, o conhecimento muitas vezes alimenta o nosso ego também. Mas é curioso parar para pensar que essa sede de conhecimento, muitas e muitas vezes, nós negligenciamos o autoconhecimento. Eu busco conhecimento, busco entender como a mente trabalha, eu busco entender sobre ansiedade, eu busco entender sobre transtornos de aprendizagem, eu busco entender sobre TDAH, eu busco entender sobre TEA, eu busco entender sobre um monte de coisas. Eu busco entender sobre as minhas matérias específicas, história, geografia, química, biologia. Eu busco entender sobre tecnologia, eu busco entender sobre gestão, eu busco entender sobre muitas coisas, como melhorar minha didática, eu busco entender, busco conhecer. A pergunta é, busco conhecer o externo. O quanto você tem buscado conhecer o interno? O quanto você tem buscado o seu autoconhecimento? Porque buscar o autoconhecimento é algo que diz respeito a você e a você mesmo. O autoconhecimento, ele é algo que você vai, no seu profundo, achar a sua essência. Aquilo que transborda, aquilo que faz você brilhar, aquilo que faz os teus olhos vibrarem de tanta alegria que está aqui. Mas com tantas as coisas que vamos buscando, nós vamos tendo pouco tempo para o nosso autoconhecimento. Busque conhecimento, mas busque também autoconhecimento. Buscamos dominar conteúdos, dominar classe, mas muitas e muitas vezes não temos o domínio sobre nós mesmas. Gritamos para manter silêncio, chegamos em casa irritadas, vamos descontando as nossas frustrações nos outros e assim não vamos entendendo muitas vezes aquilo que nos acontece. Por quê? Estou focada para o externo e desfocada para o interno. Quando eu vou me focando para o interno, as coisas vão se aquietando, inclusive. Quando eu vou focando no interno, tendo a permissividade de olhar para os meus sentimentos e sentir aquilo que eu estou passando e gerenciar esses meus sentimentos, gerenciar os meus sentimentos, isso me favorece muito, porque os meus sentimentos são o alicerce da minha casa. Os meus sentimentos são o alicerce da minha estrutura emocional. E você sabe muito bem disso, professora. Porque você pode ter estudado com o melhor professor de mestrado, de doutorado, você pode ter preparado a sua melhor aula, mas se alguma coisa não está bem no seu emocional, aquilo que você preparou, aquilo que você aprendeu, desanda, não desenrola, fica tudo emaranhado. Por mais que você se esforce, você sabe que aquilo que você podia dar 100, você conseguiu dar 50, porque o teu emocional não estava bem. Não é verdade? Quando o teu emocional está bem, está fluido, está livre, leve, aquilo que, uau, todo mundo fica encantado.
Por quê? Porque você está ali, com os seus sentimentos, mexendo no seu autoconhecimento. Se eu não me conheço, como vou confiar em mim e na minha atuação? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você pensasse, professora. Se eu não me conheço, como é que eu vou confiar em mim e na minha atuação? Quantas e quantas vezes nos falta confiança? Sim, confiança naquilo que vamos fazer. E aí você fica sempre esperando a aprovação do outro. Ai, mas será que eu vou fazer certo? Ai, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? Como é que eu sei? Quando eu vou me conhecendo, eu sei das minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde as minhas habilidades elas estão aptas naquele momento, até onde as minhas habilidades não estão aptas naquele momento. E esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, me favorece muitas e muitas coisas. O processo de se conhecer, professora, é algo que não tem fim. É algo que não tem fim. A cada ano, a cada acontecimento, nós vamos reformulando as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos valores. Não tenha medo de entender os seus pensamentos. Não tenha medo de entender aquilo que você pensa. Você tem muitos pensamentos disfuncionais. Quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai desmistificando isso, mais você vai observando que pensamentos que você tem não foram pensamentos produzidos por você, foram pensamentos incutidos diante de uma sociedade, diante de uma história de vida. Não tenha medo, professora, de mudar, não tenha medo de mudar as suas crenças, os seus valores. Aquilo me servia quando eu era adolescente, agora que eu sou adulta não me serve mais. Aqueles valores me serviam quando eu estava debaixo da regência da minha família. Agora que eu moro sozinha, que eu faço isso, que eu faço aquilo, não me serve mais. Agora que eu tenho uma família, então as coisas mudaram. Quando criança, eu tinha um valor de que cachorro mordia. Mas, de repente, eu não me dou o prazer de ser encantada por um animal de estimação, porque aquele valor, aquela crença está impregnada em mim. E conforme eu vou me conhecendo, vou trabalhando com os meus medos, com as minhas inseguranças, eu posso ter o privilégio de ter um animal de estimação ao meu lado e não ser privada desse amor incondicional que os animais de estimação nos favorecem também. Entende que eu não preciso ficar presa nas minhas crenças e nos meus valores? Nos meus interesses, nós somos um ser em constante construção. Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós escolhemos. Isso, nós escolhemos todos os dias, né? Nós podemos escolher. Sim, você escolhe. Você escolhe estar aqui comigo, você escolhe acordar feliz, você escolhe responder educadamente às pessoas, você escolhe, você faz escolhas todos os dias e você precisa aprender a fortalecê-las também. E aí nós somos um ser em construção. A cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 2 anos, nós vamos caminhando. E nós precisamos revisar. Revisar o quê? A nossa forma de agir. Nós precisamos revisar a nossa forma de agir. Você não age mais como você agia há 10 anos atrás. Você não age mais como você agia há 5 anos atrás. Você não age mais como você agia há 2 anos atrás. Nós somos seres em constante transformação. Por isso que assim nós conseguimos realizar aquilo que nós queremos com autoconhecimento. Com autoconhecimento, precisamos sempre revisar quem somos e como estamos indo. É assim que funciona. E eu vou fazer uma outra pergunta para você, professora. Quem eu sou e como eu estou hoje? Você já parou para pensar nessa pergunta? Quem eu sou e como eu estou hoje?
Se você tem clareza, ótimo, mas se você não tem clareza de quem você é, a sua autoestima está oscilando, a sua autoestima está capengando. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, primeiramente, semear nas nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos semear nas nossas vidas antes de querer semear na vida de outras pessoas. Nós precisamos semear aqui, é semear aqui dentro. Então, quando você muitas vezes se sente um lixo mesmo, porque um aluno te desafiou e você foi falar com a coordenadora e não aconteceu nada, ficou por isso mesmo, você se sente mal, você se sente incapaz, impotente diante de situações e de críticas. E aí, quem é que vai resolver o teu problema emocional? Não é o outro, é você mesmo. E como é que você vai resolver o seu problema emocional? Através do autoconhecimento. Então, quando a sua autoestima fica oscilando, é porque está precisando fortalecer muitas e muitas coisas. E o ambiente escolar faz isso conosco, professora. O ambiente escolar nos proporciona isso o tempo todo, essa oscilação. Porque está cheio, você está cheio de tarefas, você está cheio de exigência para ser perfeita, você tem excesso de críticas por todos os lados. Crítica de aluno, crítica de pai, crítica de coordenação, crítica de você mesma, né? Você tem... Isso vai minando o nosso emocional. Isso vai sugando o nosso emocional. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? O teu emocional está abalado. Você vai se sentindo diminuída, vai se sentindo incompetente, fracassada, impotente, ou vai se vitimizando também. Por isso, professora, a melhor coisa que temos que fazer é melhorar primeiro dentro de nós, é semear aqui dentro, gerenciando os nossos sentimentos, entendendo os nossos pensamentos, mudando as nossas crenças limitantes, escolhendo e fortalecendo as nossas decisões, agindo em prol dos nossos objetivos e realizando, alinhando os nossos sonhos com o nosso propósito de vida. Agora, quando você aprende isso, é muito mais fácil. É sim, é muito mais fácil. É muito mais fácil quando você vai se conhecendo verticalmente e não horizontalmente. Quando você fica no autoconhecimento, que nem autoconhecimento é, né? Mas no horizontal você fica flutuando. Ora você vai para cá e acha que tá bom, ora você vai para cá e acha que tá bom, ora que você vai para lá e acha que tá bom. E muitas vezes a gente faz isso achando que a gente consegue fazer sozinha, pegando um vídeo ali da internet, pegando algo gratuito para lá, algo gratuito para cá, e aí a gente vai achando que esse autoconhecimento é o suficiente. Não é, porque a hora que vem a onda, vai junto também. O autoconhecimento vertical é quando você tem um método, quando você tem um método de saber o como você pode lidar com os seus sentimentos, gerenciar os seus sentimentos de uma maneira correta, adequada, com perguntas e com exercícios que você pode ali favorecer e fortalecer de fato os seus sentimentos. Quando você entende o porquê que você pensa de muitas formas e o que você deve fazer com o seu crítico interno, o porquê, inclusive, que o seu crítico interno existe. Quando você olha para suas crenças limitantes e você olha lá e fala assim, poxa, essa crença aqui não me favorece, como é que eu posso mudá-la de fato? Quando você olha para suas escolhas e aprende que novos hábitos e faz novas sinapses para que você possa, com perguntas práticas autoaplicáveis ali, usando no seu dia a dia para fortalecer os seus novos hábitos e escolhas, para agir em prol daquilo que você quer e saber que a procrastinação existe sim. Ela existe e ela tem 3 motivos para existir. Então, professora, eu vou agir em prol do meu objetivo e vou aprender a lidar com a procrastinação quando ela aparecer e a realizar, olhar para o meu propósito de vida e alinhar ele com os meus sonhos e assim semear na minha vida para que o meu legado como professora,
o meu legado como pessoa, o meu legado como ser humano possa ser transmitido para o outro. O meu legado. E o legado de uma árvore, professora, uma árvore, você sabe muito bem que ela tem a sua semente, ela forma as suas raízes, que são como se fossem as suas crenças, né? E aí ela dá o seu caule, a sua estrutura, ela dá a sua linda copa e ela dá os seus frutos. Ela dá os seus frutos. Os frutos é para os outros. O fruto da árvore não é para ela mesma. O conhecimento da professora também é para os outros, não é? E aí, onde está o legado dessa árvore? Aonde está o legado dessa semente que floresceu e deu essa grande árvore com copas e com frutos? O legado não está o legado não é o fruto, o legado está no fruto. O legado dessa árvore são as suas sementes, que estão dentro do fruto, porque são as sementes que vão florescer e vão frutificar de novo. Esse é o seu legado, professora. Então, quanto mais forte emocionalmente você aprender a ser, mas você vai deixar esse legado também como profissional e como pessoa que você é, porque você é uma professora de valor. Então, quando nós olhamos tudo isso, não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. E quando nós vamos tomando essa consciência, nós temos que ter um ato de coragem. É sim, é uma coragem, é uma aventura, e é uma aventura linda se adentrar dentro de quem você é, porque você vai descobrir mundos novos, perspectivas novas, visões novas e um amor genuíno que brota aí dentro. Porque o autoconhecimento exige sim, exige esforço, determinação, perseverança, paciência e vontade de crescer. É isso. Isso é o autoconhecimento, não é superficial. O autoconhecimento, ele é vertical. Tem esforço? Tem determinação? Tem perseverança? Tem paciência? Tem também. E tem vontade de crescer. Por isso que é essencial um método para que você possa ser guiada, para que o processo seja mais tranquilo, mais acolhedor e também mais rápido. É possível. Você sabe que com método as coisas funcionam muito melhor. Você tem um método de ensino. Se o aluno seguir aquele método, você sabe que em menos tempo ele consegue chegar no resultado almejado. Você tem um método chamado semear para poder cuidar do seu emocional e aprender a ser forte emocionalmente. Então, entrar em contato com aquilo que existe dentro de nós realmente não é uma tarefa das mais fáceis, não, porque exige tudo isso que eu já falei, mas quando você está disposta a fazer isso, iniciar esse diálogo interno, você vai aprender que com o método as coisas funcionam muito mais tranquilas e de forma acolhedora. Por isso que nós não devemos deixar de dialogar conosco mesma. Por isso que nós não devemos deixar de olhar para nós e assim seguirmos essa caminhada de aprender a ser, tá? Aprender a ser. Por isso, professora, aqui no seu desenvolvimento como ser humano, no seu desenvolvimento como pessoa, no seu desenvolvimento como professora, no seu desenvolvimento como um ser único que você é, você precisa desses 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. E o aprender a ser é o mais complexo de todos. Por quê? Porque ele envolve um olhar para dentro, ele envolve um olhar interno, ele envolve um olhar aonde você vai se reconectar de novo com a sua essência. Por isso que cada vez mais eu estou disposta a ajudar professoras de valor, assim como você, a semear, a
gerenciar seus sentimentos, a entender seus pensamentos, a mudar suas crenças limitantes, a escolher e fortalecer as suas decisões, a agir em prol dos seus objetivos e a lidar com a procrastinação e a realizar, alinhando os seus sonhos com o seu propósito de vida. Esse é um método desenvolvido por mim e pela minha equipe, aonde ele vai tratar de aprofundar o seu olhar nesse autoconhecimento, mas de uma forma acolhedora, de uma forma auto-aplicável e de uma forma aonde você, professora, vai poder deixar aquilo que você realmente quer, deixar o seu legado para a vida dos seus alunos e de todas as pessoas nas quais você impacta e na vida das pessoas das quais você convive. Então, professora, vou deixar aqui, olha só, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrita, deixa o sininho ativado, dá um like e faz um favor para mim, olha essa setinha que tem aí, clica nela e compartilha. Compartilha esse vídeo com os seus grupos, com os seus contatos, compartilha, porque o que mais nós precisamos hoje em dia são pessoas que olhem para si mesmo antes de olhar para os outros. Olhe para si com amor, com carinho, cuide de você mesmo, porque essa é a única forma que você tem também de cuidar do outro. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu me fortaleço para cuidar do outro, mais eu sou forte emocionalmente para cuidar do outro também. E aqui estão as nossas redes sociais, podcast, Instagram e Facebook. Nos segue lá nas redes sociais, me segue lá nas redes sociais, porque todos os dias nós colocamos algo de valor para você poder se abastecer disso também. Porque você já sabe, professora, olha só, 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.